Olá, eu sou o professor André Alizatec e nessa aula iremos ver associação de resistores, só que agora em paralelo. Então vamos lá. Vamos colocar os nossos resistores em paralelo. Então vamos colocar um aqui, um outro aqui em paralelo, um outro aqui em paralelo. Eles estão todos paralelos, já que essa é a ideia. Bom, vamos ligá-los aqui, ó, todos através de um mesmo fio, tá? Vamos ligá-los todos através de um mesmo fio. Então aqui eu vou colocar, para ver corrente, uma diferença de potencial. Então eu tenho que colocar um potencial A e eu tenho que colocar um potencial do outro lado B. Então vamos estudar pelos elétrons, né? Vamos verificar por que eles estão em paralelo. Então aqui, vamos pegar o nosso elétron. Olha aqui. O elétron vem bonitinho aqui. Quando ele chega nesse ponto, ele tem três caminhos possíveis. Ele pode vir por este daqui, ele pode vir por este daqui, ou ele pode descer e passar pelo terceiro resistor para chegar a B. Como ele tem caminhos alternativos, ele não tem um único caminho necessariamente a seguir, eu posso afirmar que eles estão em paralelo. Então, eu vou colocar um R1, um R2 e também um R3 aqui. Eu posso pensar que eles estão em paralelo também por uma outra forma. Vamos pensar o seguinte: se este ponto é A, tem o potencial A, enquanto não houver resistor, o potencial é o mesmo, é o potencial A. Então, ele chega no resistor 1, ele chega também no resistor 2 e ele chega também no resistor 3. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Olha aqui, ó. Aqui tudo é B, então este potencial é B, este potencial é B e este potencial é B. Então, perceba o seguinte: como as cores de um lado e de outro são iguais, isso quer dizer que os potenciais, né? Isso que eu quero dizer. Que o potencial daqui é A, aqui é A e aqui é A. E do outro lado é B e é B. Então, como eles estão na mesma diferença de potencial, eu afirmo que eles estão em paralelo. Então, a diferença de potencial do 1 é igual a do 2, que é igual a do 3, que é igual à diferença de potencial entre A e B. Agora, algo que é extremamente importante é o seguinte: as diferenças de potenciais são iguais. E a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes Z. Se as resistências são iguais, as correntes são iguais. Resistências diferentes, então correntes também serão diferentes. Então aqui vamos colocar uma corrente elétrica, ok? Vamos colocar uma corrente elétrica que está vindo aqui I. Quando ela chega neste ponto aqui, que nós chamamos de nó, existem três caminhos possíveis. Então aqui terá uma corrente 1, né? Ele vai subir e vai vir para cá, uma corrente I1. Existe uma corrente que eu vou chamar aqui de I2, né? Que está vindo aqui de forma direta. E existe uma terceira corrente ali, que eu vou chamar de I3, tá? Ela vem por aqui, então também tem I3. Bom, ela se separa quando chega nesse nó, entretanto, quando ela chega neste outro nó, ela volta a ser I, né? Ela volta a ser aquela corrente que nós tínhamos inicialmente lá. Então aqui ela volta a ser I novamente, tá? Então eu posso escrever que a minha corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais quantas eu tiver, ok? E a gente vai pensar agora, chegar no resistor equivalente. O que seria o resistor equivalente? Você pegaria esses três aqui, amassaria aqui, juntaria um só, tá? Seria o resistor que substituiria todos esses, no caso, três resistores, mas eu posso ter 100, 200, quantos resistores eu tiver.
Então, a resistência equivalente é a que vai substituir todas. E U sobre R U é igual a R vezes I. Então, U sobre R é igual a I, ok? Então, o que a gente pode colocar ali embaixo? Quem que é este I? Este I é o I que está chegando, né? O I que está passando pelo circuito. Nada mais é do que UAB sobre R equivalente. Quem que é I1? É o UAB dividido por R1, já que o resistor 1 está entre os pontos A e B. Quem que é I2? É o UAB sobre R2. Quem que é I3? UAB sobre R3. Só que nós não podemos nos esquecer que tem o número 1 multiplicando aqui, tá? Então aqui tem sempre o número 1 aqui, não se esqueçam disso. Por quê? O UAB está em todos os termos, então o UAB ele pode ser cancelado, você pode mandar este UAB embora. Então, uma das formas de você calcular o resistor equivalente é 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2 mais 1 sobre o resistor 3 mais 1 sobre quantos resistores você tiver. Ok? Então, essa daqui é a forma geral que nós temos para calcular o resistor equivalente se eles estiverem em paralelo. Agora, existem alguns truquezinhos aqui, tá? Então, vamos pensar agora para dois resistores em paralelo. Vamos pensar para apenas dois, tá? Então, aqui nós temos um R1 e aqui nós temos um R2, ok? Bom, como é que se calcula isso? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Aqui ou aqui, da mesma forma, a gente vai ter que tirar o MMC. E como é que a gente tira o MMC? Basta multiplicar os denominadores. Então, 1 sobre R equivalente será igual a R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 sobra R2. E aqui vai sobrar R1. Só que você não quer 1 sobre R equivalente. Você quer o R equivalente. Então, você inverte esse lado. Você inverte esse lado. Você inverte este. Pode fazer isso porque são duas frações. Né? Você tem uma fração de um lado e uma fração do outro. Você não tem nenhuma soma, você não tem nenhuma outra coisa. Então, eu posso escrever simplesmente que a resistência equivalente é igual ao produto dividido pela soma, ok? R1 mais R2. Só que isto serve única e exclusivamente se você tiver dois resistores, ok? André, mas aqui, por exemplo, eu tinha 3. Pode fazer R1 com R2? Pode. E depois pode fazer esse que deu com R3? Pode. Pode fazer R1 com R3? Pode. Você pode sempre fazer 2, não importa. Fazendo 2, está correto fazer o produto pela soma. Agora, para finalizar essa parte de associação de resistores em paralelo, vamos calcular para N resistores iguais, logicamente, em paralelo. N resistores iguais em paralelo. Então, ficaria 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais
mais 1 sobre o enésimo R. Só que como a base aqui, o denominador, é sempre o mesmo, já está feito o MMC. Então, basta você fazer o quê? Basta você somar todos esses números 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 até o enésimo. Então, isso daqui vai dar o próprio N sobre R. Da mesma forma, vamos inverter de um lado e vamos inverter do outro. Então, o R equivalente é igual ao R dividido por N, onde R seria o valor do resistor e N seria o número de resistores que você tem iguais. Ok? Então, essa parte de associação de resistores em paralelo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe e comente. E clique aqui no FA para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima.